O Bendo é uma das criaturas mais esquisitas que existem em Star Wars. De várias formas, ele contradiz até mesmo o que a gente sabe sobre a luz e a escuridão. Quando o Bendo diz que ele é o cara que tá no meio, no centro, ele é o que serve os dois lados, a escuridão e a luz, a gente fica confuso e com boa razão. A gente sabe que da própria boca do George Lucas, ele mesmo diz que uma coisa como um Jedi cinzento, esse tipo de coisa não existe. Existe somente a luz e a escuridão. Existe um caminho completamente altruísta e existe um caminho completamente egoísta. Quando a gente chama o Bendo, por exemplo, de um Jedi cinzento, o maior erro nisso está exatamente aí no título Jedi. Ele tecnicamente não é um Jedi. Quando a gente diz cinzento, ele é exatamente o que a gente reconhece como o equilíbrio. Ele não serve nem a luz e nem a escuridão, ele serve os dois de forma equilibrada e balanceada. Ele não é completamente egoísta e ao mesmo tempo não é completamente altruísta. O altruísmo completo que a gente reconhece como a forma de vida dos Jedi das prequels é na sua essência também um caminho errado. O que é algo que a gente geralmente não vê, mas se a gente parar pra pensar, o altruísmo completo foi exatamente o obstáculo na vida de Anakin. Ele não podia amar a pessoa que ele simplesmente amava. E no final das contas, a gente sabe, ele acabou indo para o outro extremo, que é o egoísmo completo, e também lá ele perdeu tudo que ele tinha. No altruísmo completo do Jedi, ele perdeu tudo que ele tinha, e no egoísmo completo, ele também perdeu tudo que ele tinha. E aqui é exatamente onde o Bendo se encaixa. Ele tem um conhecimento antigo específico que os Jedi modernos e os Sith modernos simplesmente perderam através dos tempos. A gente não sabe absolutamente nada sobre o Bendo, a gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe quantos anos ele tem, mas a gente sabe de uma coisa e a gente pode fazer uma estimativa, uma teoria aqui. A gente sabe que ele usa termos que são extremamente antigos. Ele utiliza os antigos termos Ashla e Bogan. Ashla para se referir ao lado da luz e Bogan para se referir ao lado da escuridão. Então daqui a gente já pode criar uma teoria que o Bendo ele existe facilmente há milênios. Os Legends contam uma história pra gente muito interessante, onde milênios antes da Batalha de Yavin, 36 mil anos para ser específico, um grupo de monges chamado os Dai Bendu, eles viviam no seu planeta, quietinho, na sua, cuidando das suas vidas tranquilamente, vivendo dia após dia, e de repente, naves espaciais desceram no seu planeta, naves que a gente hoje chama de os Toyor. Isso aconteceu em vários planetas, vários povos sensitivos à força, povos que conheciam e acreditavam na força, vários deles, voluntariamente, claro, foram pegos por essas naves chamadas Toyo e foram levados para um planeta chamado Tython. Agora, em Tython, o verdadeiro balanço, o verdadeiro equilíbrio na força foi encontrado por essas várias culturas diferentes. Eles viviam em harmonia, eles viviam em completo equilíbrio na força, inclusive o equilíbrio na força é algo obrigatório em Tython. Se pessoas caírem demais pro lado da luz ou pro lado da escuridão, o próprio planeta entra em desequilíbrio, tempestades acontecem, terremotos, várias anomalias naturais acontecem nesse planeta. E tem mais, em Tython, se você, por exemplo, cai demais pro lado da luz, você era obrigado a ser exilado para a lua Ashla. Existia duas luas em Tython, uma lua clara e uma lua da escuridão, uma lua do Ashla e uma lua do Bogan. Se você cai demais para a luz, você vai ser enviado lá para a lua de Ashla e você vai meditar todos os dias, e todas as vezes que você olhar lá naquele céu, lá para o universo, a única coisa que você vai ver é a escuridão, a luz da lua de Bogan, e vice-versa. Se você cai demais pro lado sombrio, você vai ser enviado para a lua respectiva, a lua de Bogan. E todas as vezes que você decidir meditar, sempre quando você estiver calmo, meditando, olhando pro céu, olhando pro universo, a única coisa que você vai ver lá em cima é a luz emitida de Ashla, a luz do lado da luz. Então, vivendo em Tython, os residentes desse planeta eram forçados a viver no equilíbrio. Mas obviamente nem tudo ocorre como a gente espera que ocorra, e o planeta Tython, através de guerras, faltas de recursos naturais, uma posição galáctica meio ruim, fora de linhas de comércio, com o passar dos anos, consequentemente, o planeta foi meio que abandonado. Hoje em dia, Tython não passa de uma antiga relíquia, um museu dos Jedi. Mas antes de abandonar esse planeta, foi lá mesmo que os Jedi se dividiram, os Jedi, como eles chamavam na época, eles se dividiram entre os usuários do lado sombrio que foram expulsos do planeta e se tornaram Sith em outro lugar, e um outro grupo de pessoas que começaram a aderir demais ao lado da luz, que ficaram conhecidos como os Jedi. E curiosamente é estranho demais, de todos os grupos, né, todas as culturas diferentes e povos que viveram em Tython, que foram os Jedi originais,
De todos esses grupos, apenas um deles, apenas um vive até o dia de hoje, que são as pessoas que a gente chama de os Bendo. Hoje em dia o nome deles não são mais os Daibendo, mas eles são tipo os benduístas. E ainda meio que existe essa religião, acredite ou não, em Coruscant nos dias atuais. Obviamente os Bendo que existem agora são apenas uma sombra dos Bendo antigos. Grande parte da sua história foi perdida, a conexão que eles tinham com a origem dos Jedi hoje em dia é praticamente algo desconhecido, algo de mínimo interesse, mas o que eu pessoalmente penso é que os Bendo corretos, os Bendo que viveram em Tython, os Bendo que seguiram o equilíbrio da força, eu penso que alguns deles podem ter sobrevivido, continuado a sua religião fora de Tython e talvez encontraram o planeta Atolon, continuando lá a sua sociedade. E aí, avançando para os dias atuais, a gente tem apenas somente um Bendo sobrevivente até hoje, o Bendo, inclusive, como ele se chama, né? Um único Bendo. Os Bendo que vivem em Coruscant atualmente, a impressão que a gente tem é que eles são apenas um grupo religioso que tenta imitar ou estudar a antiga religião dos Bendo antigos. Eles não são originais, eles não conseguem realmente traçar uma linha histórica, uma linha de sangue talvez, para os Bendo originais. Contrário, eu penso, do Bendo que vive em Atolon. O Bendo que vive em Atolon, ele não só tem o nome de Bendo, né, que já é um indicador que ele tem uma relação, mas ao mesmo tempo ele também segue a filosofia que os Bendo originais de Tython também iriam ter seguido, que é a cultura do equilíbrio, né, o estudo do equilíbrio da força. Mas aí também é complicado, se a gente levar somente o cânone como referência, só ele como base, a história do Bendo ela fica bem mais complicada e fica bem mais desconhecida. No canon a gente também tem os Daibendo, a gente sabe que eles são precursores dos Jedi, vieram antes, mas a gente não sabe exatamente assim a conexão exata que eles têm um com o outro. Inclusive, é o que deixa o canon mais complicado ainda, a gente ainda não tem elaborado, muito bem elaborado, a história dos primeiros Jedi. Então dentro do canon, é muito possível que a história do Bendo seja bem mais simples e bem mais sem graça, né? Simplesmente um cara que encontrou o balanço, uma entidade que descobriu o balanço, o equilíbrio, e ele segue o meio e ele descobriu a verdade, e ele é fodão por causa disso. Obviamente, a maioria disso daí que eu disse é especulação minha, a gente não sabe realmente de onde ele veio, quanto tempo ele já viveu, ou sei lá, o que ele vai fazer, se ele tá vivo ainda ou se morreu, mas deixa aí nos comentários, o que você acha que o Bendo realmente é? E se você gostou do vídeo, não seja misterioso, curta e se inscreva, caso contrário. Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.